Go live. Pronto, estamos ao live. Ei, tudo bem? Estamos ao live. Aqui estão os comentários. E Eu vou agora eu tentar pôr os preciso ver. comentários aqui também, vamos ver se vai Olha, rolar. cara, tem um monte de comentário aqui. Um monte de apoiador já aqui, que estava com a gente agora há pouco, porque a gente fez uma live exclusiva para os apoiadores, 1 hora Exatamente. atrás. Então, se vocês querem ter estes benefícios, se é que consideram isso como um benefício, Sempre se vocês pode debater, não é mesmo? Se é um É, benefício ou às não, vezes mas. pode não ser um benefício, às vezes pode ser considerado uma coisa meio coisa. Sim, então vamos lá. Mas aí vocês podem ter aí uma, uma, uma amostra do que. Desliga aí Desliguei. o Abaixei áudio o aí, volume pô. aqui. É, Agora. Liga o radinho aí, ó. Peraí aqui. Quer pegar de pau, pega, pô. Mas depois aguenta as consequências. Seus viados, bicho. Desculpa, gente, a minha cabeça entra na vida do Batman num Seus loop viados infinito. bichas. Seus dois bichas. Vamos ver aqui, detalhes. Boa Okay. noite. Pirula ladrão, roubou meu coração. Eu quero ver aqui onde é que estão os comentários. Eu preciso ver os comentários, os links. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, é sempre esta porcaria. Eu nunca sei onde estão os links da live. E não veio notificação pra mim. Eu tenho a notificação do seu canal, não veio pra mim, cara. Bizarro. Tive que entrar na home do canal pra depois entrar na live. Agora sim. Achei o negócio aqui. Aonde que tá? Vamos ver quantas pessoas online. 672. Oi, Meiko. Tá no começo ainda, tá no começo. Vamos ver aqui agora. Onde que está o... Meu Deus, o Pirula é muito bonito. Também acho, sempre achei. Nem tanto. Deixa eu ver aqui. Ricardo Baziotti, muito obrigado, já colaborou. Aí tem gente aqui fazendo zoeira aqui com a gente, que não vem ao caso. Agora tem 732 pessoas online. Caramba! Aí o pessoal falando da Ilha de Barbados. Ah, Ilha de Barbados. Que coisa. Não, os caras sacanearam a gente, mas não tem como. São muitas lives, todas ao mesmo tempo, então a gente não tem como ficar fazendo o cálculo de todas elas. Infelizmente, no caso, vai ter uma sobreposição maior aí de temas, né? No caso, de temas não, né? Mas de público. Então, infelizmente. Mas, enfim, estamos aqui para falar sobre o capítulo novo do Darwin Sem Frescura que nós escrevemos agora, neste ano, faz o quê? 1 mês e meio? Menos, cara. Sei lá, 1 mês e 10 dias, 1 mês e uma semana, sei lá, uma coisa assim. É isso aí. A gente escreveu logo mais, faz pouco tempo aí, o capítulo novo sobre a evolução dos vírus, tá? Para quem não sabe, para quem dormiu em uma caverna, temos um livro, eu e o Reinaldo e eu, que o Reinaldo que é escritor, eu sou só um cara, como é que fala? Um oportunista. Imagina. Manda bem, a gente escreveu um livro chamado Darwin Sem Frescura, em que a gente explica temas sobre evolução em geral, e a gente resolveu lançar um capítulo extra. Esse livro nosso tem 8 capítulos, nosso livro impresso, que também tem e-book, e agora a gente escreveu o nono capítulo, que é exatamente sobre vírus e pandemias. A gente explica qual a origem evolutiva dos vírus, ou pelo menos quais são as hipóteses que a gente tem, porque saber ninguém sabe, e o que os vírus, e como eles conseguem fazer, por que a gente tem esses problemas de pandemia de tempos em tempos, né? E por que os vírus são particularmente bons em fazer isso, né? Mais até do que bactérias e outras coisas, né? E outras formas de vida. Então vamos lá. Eu vou pegar o livro, né? Você tá com o livro aí? Eu tô, peraí que tá aqui. Deixa eu só tirar o fone pra pegar. Então, eu tenho um aqui também, eu tenho que tirar o fone. Ele estava aqui na cama, mas aí alguém arrumou o quarto aqui e eu perdi. É uma porcaria. Por isso que eu falo que não pode arrumar o quarto.
Arrumou o quarto, eu perdi a referência aqui. Ah, tá lá em cima. Quase que cai tudo aqui, mas rolou. Peraí. Então temos aqui o bichinho, então. Darwin! Inclusive ele está. O e-book, a versão eletrônica está pela metade do preço na Amazon também, junto com o capítulo gratuito, o e-bookzinho gratuito. E esse aqui que também é meu, que é pela mesma editora, pela HarperCollins. Quem quer saber sobre a arqueologia brasileira, também o e-book está pela metade do preço, viu, pessoal? Então, olha só, tudo pela metade do preço. E o exatamente. 1499 que já passou das 20 mil cópias, né? 25 mil cópias. 25 mil. Para quem não sabe, o 1499 ele é sobre o Brasil antes de Cabral, né? Que é inclusive muito mais emocionante do que o Brasil depois de Cabral. Só que infelizmente a gente tem menos conhecimento sobre isso por causa da dificuldade de ter achados arqueológicos, essas coisas todas. Né? Eu estava vendo que com relação aos gauleses foi uma coisa parecida também, né? Você tem os escritos dos romanos. Dos gregos e romanos, né? Dos gregos e romanos. Mas como eles construíam tudo de madeira, eles também, as ferramentas, tal, não sei o que, isso meio que perdeu a maior parte das coisas, né? É o problema de quem não constrói coisa em pedra. Exatamente. Ainda que eles tinham um pouquinho de. Tinha uma metalurgia boa, né? Então algumas coisas de metal sobraram, tal, mas realmente quase toda a arquitetura deles. E os megálitos não são deles, né? Eles usavam, né? É do Neolítico lá para trás, né? Exato. Enfim, então a gente tem aí um capítulo novo no e-book, né? E é de graça. Esse capítulo é de graça e vocês podem baixá-lo no link que está aqui na descrição deste vídeo. Na descrição deste vídeo temos o link para baixar este capítulo gratuito, que é o capítulo do Darwin Sem Frescura, que é como vírus evoluem, tá? E as pandemias também. E aí isso é uma coisa interessante, porque os vírus, eles têm umas características muito bizarras. E eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né, Reinaldo? Porque eu acho que é o objetivo claro. da live, a gente falar sobre as hipóteses, né? E é uma coisa muito complicada você falar sobre essa questão da origem dos vírus, porque os vírus, primeiro tem aquela discussão se é vida ou se não é. Sim. E eu lembro que no meu último vídeo... é um pouco vídeo... sexo dos anjos, né? Um pouquinho sexo dos anjos, mas sei lá. Né? Eu lembro que no meu último vídeo eu comentei sobre essa questão dos vírus serem vivos ou não, mas eu comentei muito brevemente, até porque eu sabia que ia ter o lançamento do livro, do nosso capítulo, e nessa discussão aí, nessa citação, algumas discussões vieram nos comentários, e eu tinha falado no vídeo que para mim é vivo. Para mim é vivo. Eu ia te perguntar o que você achava. Você acha que é vivo? E aí então? Um monte de gente ficou meio puto, porque falou assim, não tem como ser vivo, que é impossível, não sei o quê, o desafio do vivo ou morto, né? Morto, vivo, vivo, vivo. Né? Então, o pessoal falou que tá estourada a minha cara aqui, ó. Se eu fizer assim, ela não estoura mais, ó. Mas aí é uma gambiarra, é uma gambieira. Ó, agora parou de estourar, ó. Uma gambieira aqui que eu coloquei na lente aqui, na coisa. Começou o gatinho a chorar. Mas enfim. Não tá dando pra ouvir, não. Tá susto. Não tá que esse microfone é bom, cara. Esse microfone é bom. Bom, enfim. O link tá fora do ar ali, porque tem muita gente querendo baixar. Tomara que seja. Até agora há pouco tava funcionando. Eu vou até tentar de novo aqui, gente. Vou dar uma olhada aqui de novo. Então, a gente fez de tudo para poder abrir. E um monte de gente falou que tava conseguindo abrir. Então. Sacanagem. Derrubamos a Amazon, isso? Não pode ser. Eu vou tentar de novo. Será que a gente derrubou o link da Amazon? Não pode ser. Não, a gente não tem. Tem 1.300 pessoas na live. E os super servidores do Jeff Bezos, super poderosos, não é possível. Jeff Beijos. Jeff, mandam beijos pra ele. Deixa eu ver aqui. Pirula Reinal. Ó, cliquei aqui aqui tá rolando. Tá indo? Então, maravilha. Ó, o pessoal tá falando, já baixei da coisa aí, ó. A senhora Reinaldo aí apareceu. A Tânia tá... Oi, amor. Oi pro Miguel. Tá. Ó, os meus filhos estão assistindo lá na sala. Estão mandando um beijo pro Miguel. Um beijo pro Miguel, um beijo pra Laura, meus filhotes que estão acompanhando. Beijo pro Miguel. Beijo pra Laura. Então, e aí eu esqueci do que a gente tava falando. Vírus é vivo? É vivo ou não é? É vivo ou não é? Morto, vivo? Vai, vivo ou não é? Oi! Mas não é vivo, não. Mas
Vírus pra mim se eu pendrive, pago em cara. dinheiro vivo, então você pode pagar em dinheiro morto. Não, mas enfim, o que acontece? Para mim é vivo. Pra E mim é você? morto. Pra mim é morto. Tá vendo? Pra mim, vírus é pendrive, sério. É pendrive de molécula orgânica. Então, Que vamos explicar fala. um pouquinho o que é o vírus. Eu defendo a minha posição e você defende a sua. Tá, Então, vamos beleza. lá. Um vírus é, basicamente, uma membrana lipoproteica com um pedaço de material genético lá dentro. Aliás, membrana nem seria o certo dizer membrana, né? Capinha, Alguns capinha. Vai, capinha, capinha. Alguns Capinha. têm um envelope, alguns não têm. Tem vírus Isso. envelopado, vírus que não está envelopado. E alguns têm espículas, ou então tem formações super bizarras, tipo aquele vírus do tabaco lá, que é um espiral enorme. O bacteriófago, que tem aquelas, parece um ETzinho, né? Tem uma Total. cabecinha, um corpinho e as Total. perninhas para fixar. Isso é tudo proteína e alguns lipídios que são. Não, na verdade, pera lá, o Não, envelope é quase sempre é lipídico. proteína. Quase sempre é Não, mas proteína, às vezes tem lipídio junto. o envelope é lipídico e as proteínas são justamente para grudar nos receptores das células para poder fazer, né? Porque o receptor tem que ser proteico, né? Tem que ser proteico, de alguma Muitas forma. vezes é glicoproteína, né? Açúcar Isso. mais proteína. É. Até para Saúde. conseguir entrar. Mas, enfim. Então, o Fernando, as definições de vírus foram atualizadas. Esse pessoal é muito E nem traquinas, a melhor piada do mês, cara. Tirando os caras do meme do caixão falando pra ficar em casa ou dancem com eles. Né? Você viu esse vídeo, né? Você viu esse vídeo? Não vi. Os dançarinos de Gana lá? Os dançarinos, sim, eu vi os memes. Não, os memes, mas você viu eles falando? Eles apareceram não. em vídeo, sentados lá, né? Que é uma empresa que eles contratam para fazer aquela dança de caixão, e eles terminam falando assim: But remember, stay home or dance with us. Tipo, fica em casa ou venha dançar com a gente. Tipo, genial. E esse foi a primeira coisa mais engraçada, mais genial do mês. A segunda foi o negócio de que o Bill Gates estava ajudando a desenvolver a vacina contra o vírus, e o pessoal falou, porra, muita experiência. O Windows nunca foi bom com o antivírus. Então a Microsoft tá em baixa. Mas, enfim, discutindo, vírus não são para você, então. Bom, a gente já discutiu a anatomia do vírus, basicamente muda a compleição ali desse envelope, ou quando tem envelope, quando não tem, mas dessa capa, e muda o material genético, que pode ser DNA, RNA, mas no geral não é nada muito mais do que isso. Ou seja, ele não fica vivo se ele não estiver parasitando algo, né, alguma forma de vida. Ele fica inerte ali, porque ele não consegue se reproduzir, não consegue se multiplicar, não consegue fazer nada metabólico, né? Se ele não estiver atrelado, metabolismo não tem nenhum, zero metabolismo. Se ele não estiver atrelado efetivamente a uma coisa. Então, enfim, por isso que o Reinaldo falou que o vírus é um pendrive. Então, agora o Reinaldo vai dar a posição dele porque ele acha que não é vida. Então, vou meio que repetir o que você falou, mas porque ele é totalmente passivo, né? Se você. Tanto que, graças a isso que a gente consegue se proteger do corona, por exemplo, ou de qualquer mesmo vírus HIV, que todo mundo morre de medo com razão, mas se ele está no ambiente, você deixa ele lá, ele não consegue se locomover sozinho, ele não consegue comer nada sozinho, ele fica um tempo no ambiente e ele se desfaz como se fosse, sei lá, um pedaço de pão, um pedaço de chocolate, e ele só vai conseguir fazer alguma coisa dentro de uma célula, e mesmo dentro da célula, quem faz, ele só está trazendo a informação. Ele entrou na célula, jogou o material genético dele ali dentro, todo o resto, quem vai fazer é a célula, e é totalmente passivo. A célula vai pegar essa informação genética dele, produzir os componentes do vírus, aí é self-assemble, né? Ele se monta só pelas características moleculares, químicas daquele negócio que a célula produziu, monta sozinho, e aí ele consegue, de novo, com a ajuda da célula, passar para outra célula. Então, para mim, parece só um pendrive que consegue induzir, que reproduz uma informação as músicas dentro dele, para passar para outra aparelho de som, sei lá. Mas e a definição clássica de vida também, a pessoa sempre fala,
replicação, capacidade de se de reproduzir a própria informação genética, e metabolismo, né, de pegar e montar o próprio corpo, a própria célula sozinho. E no fundo ele não faz nenhuma das duas coisas sozinho. Por isso que eu acho que é morto mesmo, no fundo. E acho que a Comissão Internacional define assim, né? Como não vivo. Né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. O mais consensual é não vivo. Aqui o pessoal está falando algumas perguntas, por exemplo, o Zu Anta, ele está dizendo aqui que você sozinho, sem as bactérias, não come e se desfaz. Então, também então por essa definição não seria vivo. E outra pessoa falou que um carnívoro, então, também não seria vivo. E o Max, gente, o que o Reinaldo está falando não é que nós precisamos de outros seres vivos para nos manter vivos. Ele está falando que as nossas células possuem metabolismo sozinhas e elas conseguem sozinhas se multiplicar, se dividir. Então. E o vírus nem isso ele consegue. O vírus nem isso. Então é por isso que ele não seria a vida. Então... Mas eu acho que não é. Eu entendo a lógica e acho que eles têm um ponto bom, que de fato todos os seres vivos, no fundo, dependem de uma lógica parecida. E o vírus meio que escancara o fato dele ser só uma maquininha molecular, que é só realmente pedacinho de proteína, pedacinho de lipídio, pedacinho de material genético se montando e funcionando. E escancara o fato de que, na verdade, todos os seres vivos são isso. Só que os outros seres vivos conseguem fazer isso de uma maneira com uma certa independência que os vírus nem essa independência relativa eles têm. Mas eu entendo a lógica, eu concordo em parte, sim. E isso é parte do que acontece quando você vai ver sobre aqueles estudos de origem da vida. Sim, você tem uma série de moléculas orgânicas, tanto que tem o célebre experimento do Oparin lá, né, com energia elétrica, tal, passa por ali. E essas moléculas, elas fazem coisas, né? Proteínas interagem com outras moléculas. Os nucleotídeos, por exemplo, eles conseguem se montar ali desde que você tenha os elementos para isso acontecer, as enzimas, os tijolinhos e tal. As moléculas da membrana, que tem uma parte que é hidrofóbica e outra que é hidrofílica, né? Ou seja, tem uma parte que precisa se proteger do líquido e a outra que quer ficar com o líquido, então você meio que acaba formando uma bolha. Isso acontece sozinho. Isso acontece sozinho, não muito diferente do que acontece, por exemplo, sei lá, com cristais de determinado elemento químico que sempre crescem do mesmo formato, sabe? Que nem pirita, que sempre vai ser cúbico, né? Então, isso tem a ver com o formato da própria molécula, a maneira como ela capta átomos para formar aquilo ali. Então, se você for levar em conta esse tipo de existência de forma de vida, ou melhor, essa existência de moléculas que não são formas de vida, então o vírus seria mais um exemplo desse tipo de coisa que, por um acaso, parasita outras formas de vida. Né? Inclusive, essa é uma das possíveis explicações da origem dos vírus. Né? Exatamente. E a outra, que é mais louca ainda, é que eles teriam meio que vazado, né, do material genético dos seres vivos tradicionais, né, de alguma maneira eles teriam escapado e criado essa existência paralela, que, olhando para coisas que acontecem na célula, a gente tem um monte de genes saltadores, né, os transposons, que são pedaços de DNA que ficam se copiando de um trecho do outro de cromossomo e criando uma bagunça, às vezes ali, às vezes criando diversidade genética com isso também. Tem paralelos. Eles têm TDAH, né? Exatamente. Eles têm déficit de atenção e hiperatividade, então, tipo, eles ficam pulando de célula para célula. É uma coisa bem estranha, né? Tanto é que a gente é transgênico, entre aspas, por causa desse tipo de coisa, né? Plasmídio, transposson, essas coisas todas que acabam entrando no DNA dos seres vivos. E o vírus seria um que teria saído e aí criou uma capinha proteica ali em volta e se ferrou. Porque agora ele não consegue mais entrar direto no DNA dos outros pedaços, ele precisa parasitar para ficar replicando. Isso seria uma ideia, né? É uma das ideias possíveis. Inclusive, a gente tem um monte de fóssil de vírus no nosso próprio DNA também, né? Além dos transposons, tem um monte de coisa. Inclusive, é uma das provas de parentesco nosso com primatas, por exemplo. Os mesmos vírus mortos, os mesmos vírus fossilizados que tem na gente, você olha lá em DNA de chimpanzé e tá muito parecido, né? Então, a coisa que tá ali provavelmente antes de 6, 7 milhões de anos, que foi a divergência entre a linhagem dos humanos e a linhagem dos chimpas, aconteceu alguma coisa desse tipo por lá, né? Então...
E aí, ó, o prion, que é basicamente uma proteína loucaça, o Lorival Dias falou. A proteína loucaça, faz todo sentido, né? Muda um pouquinho a forma tridimensional, né? E ninguém sabe exatamente como, mas parece que é até infeccioso. O fato de ter um prion torto chega perto de um prion reto e o outro prion reto fica torto de novo também. E às vezes espalha e dá uma bagunça total nos neurônios, isso, né? Então, também tem isso. Ó, gente, daqui a pouco eu vou ler os superchats aqui de vocês que estão ajudando, tá certo? Mas antes a gente vai tentar continuar explicando aí o motivo da live, pelo menos essa primeira parte, né, como surgem os vírus. Eu sou da opinião de que o vírus pode ser considerado um ser vivo, ainda que seja de maneira muito pitoresca. Mas é porque e assim, eu não estudo vírus, então eu não posso dizer que essa minha opção, digamos assim, entre as hipóteses válidas, é a melhor. Porém, eu tenho ao meu lado, pelo menos tenho uma vantagem ao meu lado, de que o Átila concorda comigo. Então, tipo. Não sabia, legal. Não sabia que ele concordava contigo. Pelo menos ele falou isso numa Hum. live, e, se não me engano, a gente já conversou sobre isso também, e ele disse que para ele são seres vivos. Então, e a minha justificativa é aquilo que eu acredito que seja talvez a melhor. E aqui a gente está falando sobre acredito, opinião, etc. Porque, nem eu nem o Reinaldo somos virologistas, a gente trabalha com evolução, por isso que a gente pode fazer esse tipo de especulação com o embasamento que a gente tem com relação aos nossos conhecimentos sobre as teorias evolutivas, né? Então, seleção natural, seleção sexual, deriva genética, evolução do desenvolvimento, todas essas coisas. Então, dentro desse tipo de perspectiva, eu vejo lógica na explicação, que é a terceira, né? A gente deu aí as duas explicações possíveis para a origem dos vírus, essa daí de serem pedaços de DNA loucaços que saíram correndo, e essa de que na origem da vida eles teriam sido moléculas ali que se juntaram dentro de todo aquele contexto, até talvez de predação, né? Sei lá, junta aquele pedaço ali, já começa predando bactéria. A maior parte dos vírus, né? Os vírus são os elementos mais comuns, né? Do que qualquer forma de vida que a gente tem em indivíduos, e a maioria dos vírus, sem exceção, ou melhor, sem exceção não, mas tipo a maioria dos vírus absoluta preda bactérias, né? Preda não, né? Parasita bactérias, né? Até porque vai aquela definição do que todas as é um células são predador. bactérias, né? Exato, do que é um predador, do que é um parasita, né? Seria até um predador, né? Uma vez que ele mata a bactéria, seria até um predador. Um parasita é só um predador que come sua presa muito devagar. Ou que não come a presa, come a comida não come dela, inteira, né? come pedacinhos, sei lá. Uma lombriga não come a gente, ela come o que a gente está comendo e deixa a gente morrer de fome. Então, o parasita ele vive numa vida ali próxima com o seu hospedeiro. Tem o carrapato, por exemplo, né, que é um parasita que vai comendo o indivíduo aos poucos, mas o parasita muito bem evoluído é aquele que não mata o seu hospedeiro, né? Aquele que mata o hospedeiro é o que não está lá essas coisas ainda, né? Mas talvez chegue lá. Enfim, aí a gente tem a terceira explicação de que o vírus, na verdade, seja uma forma de vida ultra simplificada para a vida parasitária. Então, isso é bem legal, na verdade. Se vocês forem ver, a gente até usa no capítulo o exemplo da tênia, eu não vou ficar explicando em grandes detalhes, mas basicamente a tênia vem de um ancestral com simetria bilateral, com cabeça, com corpo, com um tubo digestivo completo, com cabeça meio do tubo e ânus, né, com encefalização, formação de cabeça, órgãos do sentido, com gânglios nervosos perto da cabeça, né, ou seja, aquela sistema nervoso ganglionar, pelo menos, ou em anel, mas que seja uma concentração num ponto e menos no outro. Então, quer dizer, o ancestral da tênia tinha tudo isso. A tênia perde absolutamente todas essas coisas dentro do nosso organismo, tudo. E ela vira basicamente uns quadradinhos que comem, metaboliza e excreta. Não tem cabeça, aquilo que a gente acha que é a cabeça da tênia não é uma cabeça, é só tá mais para uma unha do que para uma cabeça. Não tem tubo digestivo, não tem boca, passa tudo por difusão na pele, né, uma absorção cutânea, não tem órgãos do sentido, o sistema nervoso é completamente difuso, não é melhor que o de uma anêmona. Assim, é uma coisa completamente bizarra, e essa é a ultra simplificação que os parasitas todos têm. É bastante comum isso daí, se você for ver, até aqueles peixes abissais,
que o macho vive com Aquele o macho parasita daquele da tamanho, fêmea. né? Uhum. Exato, tem um exemplo daqueles peixes que o macho ele até perde membros, ele perde apêndices, perde nadadeiras, perde órgãos do sentido, ele vira literalmente um saco de esperma só, atrelado à Sim. fêmea. Ele perde até a boca que ele usa para se fixar na fêmea, fica só como se fosse um ganchinho. É super bizarro, mas você tem essa possibilidade de ultra simplificação quando a sua função biológica, entre aspas, está cumprida. Né? Não é bom falar de função, fica uma coisa meio lamarquista, mas quando aquilo para qual os seus genes estão lutando para que aconteça, acontece. Né? Quando você tem aquele objetivo alcançado. Então, quando você chega nesse ponto de vista, se uma tênia é. Não, digamos assim, vai. Se um carrapato é um aracnídeo ultra simplificado, se. Vai, dar mais exemplos de parasita aí. Deixa eu ver. De grupos Bom, diferentes, vai. sei lá. Tô pensando numa rêmora lá do peixe que fica em cima do tubarão, que ela fica só aquele ganchinho grudado em cima do Ela é mais tubarão. simbiótica do que um parasita, Do né? que o Ela é parasita. mais. É verdade, é Ela é verdade. É verdade. comensal, na verdade. É comensal, tem razão. Tem razão. Mas vamos dizer que uma ultra simplificação. Bom, enfim. E agora? Agora me deu um branco, tá? Devia... Gente, faltou a lição de casa da minha parte agora, pra Não, ajudar eu o tô Pirula. pensando, depois a gente até Desculpa. corta esse pedaço. Depois a gente corta esse pedaço com 2.300 pessoas assistindo, tá bom. A gente. Bom, enfim. O exemplo do carrapato que eu já dei. Insetos parasitas, tem vários insetos parasitas que. Os exemplos que estão me vindo na cabeça agora são mais do caso de inseto, que eles imitam demais da conta, por exemplo, o filhote daquela espécie, a larva e tal, né? O besouro que imita a larva da formiga e fica lá, faz a rapa nas formigas. Rapaz, Mas que enfim, é coisa. extremamente comum, especialmente com endoparasitas também, né? Você Ah, sim, vê também. ultra simplificações, ou seja, perde órgãos do sentido, perdem membros locomotores, perdem às vezes até coisas dentro do aparelho bucal e tal, porque você tem ali um hábito de vida em que aquilo não é necessário, você pode. E o pessoal usa geralmente aquela história do ganho de energia, né? Então, por exemplo, é muito custoso manter um olho, por exemplo, então aqueles que nascem sem olho são valorizados. Mas a verdade é que também você tem essa questão do afrouxamento da pressão seletiva, né? Então, Sim, sim. Uma mutação que vai faz jogar aquilo fora acontece e não tem custo para se ela. já não faz diferença você ter olho ou não ter, sobrevive igualmente quem tem e quem não tem, e aí em determinado momento essa diferença energética talvez faça a diferença mesmo para sobrevivência ou não, né? Um Então, processo similar é o bicho cavernícola também, não é o mesmo motivo, mas também acontece de exato. perder tudo, simplificar bastante coisa. Então, como você tem vários parasitas que são hipersimplificações de várias coisas, né? Então, por exemplo, se é um parasita de uma hipersimplificação de aracnídeo, uma hipersimplificação de um inseto, uma hipersimplificação de um verme, plateuminto ou nemátoda, que você tem os de vida livre, que são mais complexos do que os de vida parasitária. Quando você chega, por exemplo, numa bactéria, o que seria a simplificação de uma bactéria? Pode acabar sendo o vírus. O que seria a simplificação de uma bactéria? Poderia ser como você simplifica. A bactéria ela é uma membrana, uma parede celular, bactérias têm parede celular. No citoplasma você não tem organelas, você tem ribossomos, lisossomos, que ficam Ribossomo fazendo. tem, ribossomo. Ah, não, é Não, desculpa. ribossomo, é verdade. Ribossomo tem, aquele é soltinho, né? Ele é Isso, uma exatamente. tripinha. E você tem o núcleo, que não é núcleo, é só o material genético que fica ali na parte central. Deixa eu só ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu estou confundindo aqui, mas acho que é. Anatomia da bactéria aqui. Os nucleotídeos, citoplasmas, são ribossomos, isso, não é lisossomos, são ribossomos, tinha razão. Então, você tem isso, basicamente. Como que você simplificaria isso? Óbvio, se você simplificar demais uma bactéria, você provavelmente vai impedir que ela consiga fazer o mínimo de metabolismo que ela tem para fazer, que é conseguir captar material do exterior
para fazer funcionar o metabolismo bastante simples que ela tem e replicar, e conseguir se replicar, ou seja, duplicar o seu material genético, e isso faz com que duplique a membrana, a parede celular, ela se separa e faz isso. Então, a simplificação disso provavelmente impediria uma série de coisas. Teria que perder a parede celular, teria que perder a maior parte dos ribossomos, que são quem faz esse trabalho de leve trás, né? E só que se você for para pensar na origem da vida, com certeza absoluta, a célula mais simples que já surgiu e que funcionava como célula e que deu origem da vida era mais simples que uma bactéria. Porque uma bactéria já é complexa demais para ter sido o primeiro organismo vivo. Já tinha que ter alguma coisa mais simples antes. Então, quer dizer, talvez seja possível simplificar uma bactéria. E se você estiver falando de uma bactéria parasita, imaginando que ela pudesse viver, por exemplo, como ectoparasita de bactérias, que ela vivesse do lado de fora de bactérias, sugando ali alguma coisa no citoplasma, ou enfim, fazendo aquele mecanismo, às vezes, até de troca. Transferência horizontal, né? De transferência horizontal de DNA, e aí, no fim das contas, essa briga toda, tipo, ela vive atrelada ali àquela bactéria, faz uma transferência horizontal, a bactéria acaba produzindo uma cópia daquela bactéria parasítica, e isso vai indo, do ponto de vista evolutivo, levando em conta que gerações de bactérias são super rápidas de acontecer, acontece umas 40 por dia, né? Então, mais, né? A cada 10 minutos, acho, uma coisa assim. Cara, não sei, mas é muita coisa. É uma coisa pra caramba. Bactérias, então, acontece 6 por hora. Então, para o vírus ser uma bactéria ultra simplificada, não custaria tanto. Seria possível isso de acontecer, uma vez que as proteínas que formam a capinha dos vírus não são proteínas de outro mundo, não são proteínas que foram inventadas por vírus. O material genético que está dentro deles é um material genético também conhecido, no ponto de vista de composição. Não tem nada de muita inovação nos vírus, que poderia ser uma justificativa de que talvez eles pudessem ter surgido separado de formas de vida. Né? Então, aquela hipótese deles surgirem no começo da vida junto com as bactérias, ou então... bom, eu não sei. Eu sei que para mim faz muito sentido essa hipótese da vida parasitária e da origem parasitária, o que faria com que o vírus, na verdade, seja, filogeneticamente falando, uma bactéria ultra simplificada, e que aí a evolução rola de um jeito completamente bizarro. Então aí, nesse sentido, se uma ave é um dinossauro, se eu sou um macaco, se todos os vertebrados terrestres são peixes, pela mesma lógica cladística, o vírus é uma bactéria. Uma bactéria. Se o vírus é uma bactéria, é vida. Está vivo. Entendeu? É uma forma de vida ultra simplificada que perdeu a capacidade até de se multiplicar sozinho. Vive só com bactéria, vive só com parasita, do mesmo jeito que uma tênia. Né? Uma tênia não consegue nem fazer a reprodução dela. E aí, no caso, a gente está falando de reprodução. A gente não está falando de alimentação. Então, aquele exemplo que foi dado do carnívoro não vale para a tênia, mas o exemplo da bactéria que é fundamental para você viver, aquilo é fundamental, aquilo é importante, porque a tênia, a lombriga, etc., se você deixar só o ovo lá solto, ela não consegue. E ela não vai extrair isso do ambiente, como, por exemplo, uma semente de uma planta. É o ovo lá solto. Se você não tiver uma planta que cai em cima da planta, que a gente pega, não lava direito, come o ovo, ou então põe a mão no cocô e come, a criança faz isso e tal. Se não tiver esse tipo de procedimento, a lombriga não se reproduz. Ela não existe, ela morre ali. Então, me parece interessante fazer uma comparação dessa com o vírus. Só que, obviamente, como a gente está falando de eucariotas, de animais multicelulares, ou mesmo plantas também tem isso, mas enfim, seres vivos multicelulares, como a gente está falando disso, a gente não consegue entrar naquele nível de, por exemplo, não conseguir fazer uma meiose, uma mitose. Mas vírus entraria numa simplificação de bactéria, que já é o ser vivo mais simples que a gente tem. Então, pode ser uma forma de vida. Eu acho uma explicação super bonita, mas eu não sou virologista. Pode ser que eu esteja falando da explicação mais esdrúxula de todas, mas eu acho ela foda pra caralho. Então, eu gosto dessa explicação. Eu acho que tem um jeito, teria um jeito de testar isso, de repente até já fizeram esse tipo de análise, embora a coisa ainda esteja no ar, que é olhar justamente como é que funciona o material genético do vírus, como é que está organizado, por exemplo, o esqueminha de proteína dele, e comparar isso com a sequência de promotores, né, as coisas que regulam
para você produzir as moléculas importantes para o vírus. Se essa organização é similar à de bactéria ou não, em alguns aspectos. Aí, por esse lado, você poderia pensar nisso. Mas como o vírus também é muito promíscuo e vive pegando material genético dos seres que ele infecta, talvez isso não seja possível de testar. Mas acho que um caminho seria esse, por exemplo. Você olhar a organização certinha dos genes do vírus mesmo, para ver como é que é, e comparar com bactéria. Então, gente, metade do nosso capítulo foi essa parte que a gente abordou agora. Uhum. E então, se vocês quiserem, vocês baixem aqui, né? Tá na descrição do vídeo aqui o nosso livro com uma explicação mais completa, tá? E peraí, Tiago Bernadac, pega um copo, não beba do bico. Só eu bebo dessa porcaria dessa garrafa aqui, tá? Essa garrafa é exclusivamente. Então eu bebo de onde eu quiser. Enfim, a gente tem então essa explicação e a gente estava em qual número de downloads do nosso e-book? Você falou? Ele estava, dos downloads grátis da Amazon, ele estava no número 72. Estava no top 100, mas mais para baixo do top 100. Isso é um absurdo. Eu estou ofendido do nosso e-book estar no número 72. Então, por favor, vocês façam. Deixa eu ver se melhorou aqui. Vou olhar para ver se melhorou. É de grátis. É 0 bala. Você vai lá, é no Vasco. Vocês chegam e baixam o nosso capítulo extra do Darwin Sem Frescura. Se vocês quiserem comprar o Darwin Sem Frescura, caso não tenham comprado, na forma de e-book, vocês podem comprar também, porque ele está com metade do preço. Na verdade, ele está bem barato, né? Está o quê? R$17? Menos até? Deixa eu ver aqui, já te falo agora. R$16. R$16. O Darwin Sem Frescura está R$16, se vocês quiserem ler com e-book, no Kindle, etc. Mas, esse capítulo que a gente está lançando hoje, ele é de graça. Então vamos fazer subir, vai. Tira 72. 72 é para os fracos. Vamos colocar ali pelo menos nos top 10, vai. Então, todo mundo fazendo os seus downloads aí, os seus carreguem para baixo, né? Downloads, seria isso? Vamos colaborar, Piscite, vamos colaborar, Piscite. Então é isso. Gente, eu vou ler um pouquinho, então, aqui o superchat de vocês, tá? Não tem muita coisa aqui, então... e daqui a pouco a gente entra no segundo... na segunda parte da live, tá? Falando sobre pandemias. Bom, então, Ricardo Baziotti, muito obrigado. Gordo de TI, cara... tá, ok, seu Rafael, né? Bom, muito obrigado. Kevin de Melo Santa Maria, saudades de encontrar o Reinaldo na biblioteca do Instituto de Física de São Carlos. Puta, eu também tô com saudade, bicho, mas na situação atual é impossível, mas esse ano eu não volto, você me desculpa, esse ano eu não volto, pelo menos, aliás, se for ano que vem, eu não volto pra lá não, porque não vou arriscar. Cara, não. Vamos lá, Humberto Marques, também apoiador aqui, falando, vim então para limpar essa lente aí, pirula que tá esbranquiçada, já coloquei aqui o papel, já ficou melhor. Marcos Borgonov, Ellen Sila Lumen Omentielvo Melon. Ellen Sila Lumen Omentielvo. Melon não pode porque é outra língua. Ellen Sila Lumen Omentielvo é Quenya, Melon é Singari. Então tem que ser Ellen Sila Lumen Omentielvo Melda. Melda seria o amigo em... Melda, não, Melda. Eu sei que em português fica meio complicado. Tá. Rafael Fortes, muito obrigado. Coelho pré-cambriano, grande João. João. Existem vírus que têm um aparato traducional quase completo, faltando só gene para codificar RNA. Doido para ler esse capítulo. Nossa, caramba. Tem mesmo? Ai, que medo de alguém. Tem alguém me ligando aqui e eu não sei se é para avisar que tá faltando alguma coisa na live. Tá tudo em paz na live. Deixa eu ver aqui se tem. Tá tudo em paz, não tem ninguém avisando aqui. Estão pedindo para sortear e-book só. Sorteio o e-book. Não. Alguém me ligou para falar outra coisa. Então sinto muito, perdeu. Então vamos lá. Lucas Holanda. Então, mas interessante isso daí que o João falou, né? Do vírus que é quase... Tem uns vírus que são imensos, né? Tem esses, inclusive, o pessoal do Brasil está estudando alguns com milhões de pares de bases, que é quase genoma de bactéria, assim e tal. Então, tem umas coisas estranhas. O vírus do tabaco, ele é conhecidíssimo do ponto de vista dos estudos de biologia, justamente porque ele é gigantesco, né? Ele é enorme. Então é uma coisa...
e aquela forma, aquela capa protetora dele que é enorme, e o material genético vai lá dentro, lá. Então, realmente faz bastante sentido se você for parar para pensar que você tem vírus, talvez, no meio do caminho de simplificação, né? A construção reversa. Pode ser. Achar um elo perdido ali, talvez, né? Talvez tenha alguma coisa que pareça mesmo um elo perdido, sei lá. Peraí, só um segundo. Bom, aí tá. Lucas Holanda. A família dos vírus surgiram em torno de 2012 em vídeos no YouTube com frases de efeito e realmente ficaram conhecidas durante a campanha eleitoral de 2014. Tá, ok. Eu não queria. Sei. Ele está se referindo ao nosso excrementíssimo presidente. Ah, tá certo. Eu não estou com vontade de falar sobre isso ainda. Vamos lá. Thomson Andrade. Vírus como os da gripe podem ter influenciado a evolução dos humanos? Lembro de ter lido sobre algumas espécies humanas que não tinham mecanismo de respiração pela boca. Faz algum sentido? Nossa, não tinha mecanismo de respiração pela boca? Acho que todo vertebrado. Não, vertebrado aquático não, mas. Não, aquático também. O peixe pulmonado. Piramboia. O peixe que tem aquela. Que tem de água doce, que possui saco aéreo, que consegue fazer respiração por saco aéreo, ele respira pela boca. Eu acho que não faz nenhum sentido um hominídeo não conseguir respirar pela boca. Mas o vírus da gripe tem influenciado a evolução do ser humano, talvez não o da gripe especificamente, porque o vírus da gripe ele é muito recente. Mas, enfim, vírus em geral são, em especial depois da Revolução Agrícola, que é a segunda parte do nosso capítulo, tem um efeito brutal, sem dúvida. Muita coisa. O vírus da gripe espanhola, que é o vírus da gripe comum, né, entre aspas, né, que foi o vírus da gripe espanhola de 1918, ele é, assim, como se fala, ele é um vírus que moldou também parte desses últimos 100 anos aí da nossa história também, né? Alguma coisa evolutiva nisso, pelo menos dessa questão imunológica, né? Com certeza, com certeza. O Humberto falou, o vírus do tabaco não é um pendrive, é um HD externo. Boa. Isso muito bom. Matheus Cardoso, na real não tenho muito o que perguntar, apenas agradecer pelos seus vídeos e estou maratonando a série dos dinossauros. Muita gente me pergunta da série dos dinossauros, ela vai demorar para voltar, mas ela vai voltar muito mais especial do que vocês conseguem pensar. Tá? Então... Eu estou ansioso para ver como vai ficar. Eu estou sabendo da especialidade, vai ficar bom. Deixa eu ver isso aqui. Meu Jerônimo tá doendo. Jerônimo Nunes, muito obrigado. Márcio Carvalho, qual o limite do humor? Putz, que discussão complicada essa pra gente ter aqui. O limite do humor não ser cuzão, eu acho, cara. O problema dos caras hoje é que eles... É que depende, né? Às vezes você é cuzão com quem é cuzão, talvez seja uma coisa que vale a pena. Entendeu? Pode ser. Eu não sei, eu pularia essa questão para hoje. Rodrigo Luz, obrigado por tudo, muita luz para você. O Mingau, grande Mingau, abraço pro Mingau. Se inscrevam no Mingau, paleontólogo, nosso amigo, grande Mingau. Se inscrevam no canal do Mingau. Faz um vídeo sobre deriva genética, abraço. Escrevi qualquer coisa só para mandar cincão. Pô, Mingau, você nem precisava. Eu que precisava te pagar. A deriva genética vale um vídeo. Vale um vídeo. Eu queria fazer um vídeo bem elaborado sobre deriva genética, talvez entre como uma segunda etapa. Certamente você ficará sabendo. Fernando Moreira virou membro do canal. Muito obrigado, Fernando. Nos vemos na próxima live, porque tem live exclusiva para quem é membro do canal. Peraí que eu me perdi aqui. Pipipipopó. Ei, caramba, tá aqui. Vitor Pimenta. Sou cientista político. Coitado. Você sofre muito mais do que a gente na mão de criacionismo, porque todo mundo dando pitaco na tua área. Né? Inclusive eu. Mas, enfim, perdão. Sou cientista político e vocês conseguem explicar de um jeito que até eu entendo. Pô, tá vendo? A gente escolhendo a área dele, ele elogia a gente. Olha que legal. Já posso falar um pouco para a namorada no boteco fingindo que eu manjo das coisas. No boteco, depois da quarentena, né? Exatamente. Então, com a sua namorada agora. Somos responsáveis. Jerônimo Nunes, cipó chumbo seria simplificação de planta? De alguma forma, sim, né? Porque o cipó chumbo as epífitas, né? As outras, os parasitas. É parasitário.
no caso, né? Nem todas as epífitas, né, são totalmente parasitárias. A orquídea, por exemplo, consegue fazer as coisas, mas no caso do cipó chumbo, sim. Ele é uma planta ultra simplificada. Se for levar em conta, um bom exemplo, inclusive. Lucas Holanda, como seria o mundo se todos os parasitas desaparecessem instantaneamente? Seríamos uma monarquia ou uma anarquia? Do ponto de vista biológico, eu acho que seria um problemaço, né? Porque a gente tem uma série de cadeias que funcionam baseados nisso. Né? Alguns sistemas parasitários com certeza são responsáveis por ativações de metabolismo, por trocas de nutrientes necessários. Tem níveis e níveis de parasitas, por exemplo, esses vírus parasitários de bactérias, provavelmente se eles parassem de existir, a gente ia ter mais bactéria ainda do que já tem, e isso seria um problema. Né? A gente tem que levar em conta que alguns vírus também são controle de população, ainda que eles ajam de maneira mais lenta. Né? Agora, com relação à monarquia ou anarquia, je ne sais pas, mon ami. O camarada Trotsky, qual a origem do apelido Pirula? Isso um dia eu conto, daqui a um... Você sempre pergunta, né, nas Mistérios lives, né? da humanidade. Mistérios da meia-noite, você nunca. Então, não se fica. Corroborando com ciência. Excelente live, excelente livro. Muito obrigado. Gostei, não, ele escreveu certo, eu que falei errado, tá? Excelente livro, muito obrigado. Compre o Darwin Sem Frescura, baixem o nosso e-book gratuito para que a gente consiga chegar nos top 10. É isso aí. Arthur Alex Riccioppo, sorteia um e-book para quem está na live. Poderia ser, o problema é que a gente não tem autonomia para isso. Pois é. Não tem autonomia nem para fazer o sorteio e nem para liberar isso daí. Mas a gente pode pensar nisso daí no futuro, fazer um sorteio aberto, não necessariamente para quem está na live, mas um sorteio aberto para os inscritos do canal. Frederico Peixoto, Pirula, você quer a coleção completa da Life? Cara, eu tenho alguns da Life que sobreviveram como se fala? Ao esvaziamento precoce da casa do meu avô, que eu consegui salvar alguns volumes digamos assim, da toque de caixa que foi feita. Então, aqueles de evolução humana? Aqueles que tem coisa de evolução humana? A Life era uma enciclopédia da vida. Era uma enciclopédia da vida que tinha nos anos 70 e ela é dividida em vários blocos. Então tem a parte de ciências naturais, ciências biológicas, tem a parte de inclui até genética na época que ela já tinha, né, até os anos 70, né, a genética do que eles já conheciam. As formas de vida tem aquela classificação nada cladística, mas é bem interessante, porque tem fotos lindas, maravilhosas. Tem uma parte que é voltada para ciências da Terra, então tem de geologia do planeta Terra, eu salvei alguns livros desses, é lindo, maravilhoso. No caso de geologia, a parte estratigráfica mudou bastante, mas a parte de conceitos geológicos não mudou tanto. E tem de história e arqueologia. Então tem América pré-colombiana, tem Egito Antigo, tem celtas, tem etruscos, tem... é super legal. Vários livros, assim. Então, a coleção é gigantesca. E tem a parte de tecnologia também. Aí tem aviões, trens, coisa. Então, quer dizer, a biblioteca é sobre quase tudo, é sobre a humanidade. É bem interessante. E aí eu salvei alguns desses livros que eram mais do meu interesse e outros foram para doação automática lá quando quiseram, quando teve como é que se fala? Quando ia ter a divisão da família lá. Mas, enfim. Eu não teria onde pôr agora essa biblioteca. Mas eu tô realmente tentado, cara. Eu tô balançado aqui. Eu não teria onde pôr toda essa coleção. Mas eu Ora, Robin, de onde você trouxe essa coleção da Life, Robin? Tá muito engraçadinho. Muito engraçado. Bom, depois a gente conversa sobre isso, Frederico. Obrigado aí. Eu vou pensar. Márcio Carvalho, estudei até a 4ª série, sou filósofo. Não estou entendendo nada, vou tomar uma mais um, achei que só tinha um desse no mundo, tem mais um. É verdade, não, nunca um é pouco. Renan Braun Matias, o que você pode dizer sobre os avanços da biotecnologia e perspectiva para o futuro? Jesus do céu, isso dá espaço para mais 14 lives. Nossa, não, é muita coisa. Muita coisa. Desculpa, Renan, eu sei que você colaborou aí no Superchat, mas, nossa, avanço da biotecnologia. Talvez a gente possa linkar isso depois com a questão dos vírus, né?
Porque os vírus, na verdade, são uma dos burros de carga da biotecnologia, né? Grande parte da capacidade que a gente tem de mexer com o genoma é domesticando vírus. Domesticando vírus, alterando vírus. Exatamente. Você tira o vírus da. Você tira o material genético do vírus, que seria parasitário, e coloca o material genético do que você quer que a célula tenha. Aí o vírus vai lá, introduz aquilo ali, que é o que o vírus faz muito bem, e aí depois você vai lá e tira o. E aí você consegue introduzir aquilo no DNA do ser vivo que você está querendo que fique transgênico, né? Ou enfim, que tenha essa capacidade. Aquela coisa que na natureza acontece muito, e a gente faz isso, né? A gente escamoteia isso na produção, na biotecnologia. Inclusive, uma das vacinas já sendo testadas em humanos de corona é um vírus de chimpanzé modificado para produzir a proteína do corona, que o pessoal está testando lá em Oxford, na Inglaterra. Inclusive tem brasileiro no meio, trabalhando com isso aí. É bem bacana. Sempre tem um brasileiro, cara. Impressionante. Tá aqui, ó. O João tá louco. Ele já tá perguntando isso daqui, fazendo spam. Então eu vou perguntar dele. O João Paulo Lopes. Por que as bactérias mudaram tão pouco desde a origem da vida? A verdade é que elas não mudaram pouco. Elas não mudaram pouco. Porque você, eu e o Reinaldo somos derivados da evolução de bactérias. Então, uma parte delas mudou menos. E ainda assim mudar menos é equivocado falar. Porque elas mudaram muito do ponto de vista genético para se adaptar a uma vida que estava muito bem elas sendo bactérias. O seu tipo de pergunta é muito parecido com por que ainda existem macacos se a evolução ainda acontece. Porque alguns seres vivos estão muito bem sendo macacos e não precisa, sabe? A evolução não é uma teleologia que fala você precisa virar um ser humano, você precisa virar um ser eucariótico e não sei o quê. As bactérias estão ótimas, muito melhor que a gente sendo bactérias. O mundo foi feito para você ser uma bactéria. Algumas bactérias muito teimosas insistiram em virar multicelulares, né, por algum rumo da vida, e isso aí depois foi um caminho sem volta. Mas, então as bactérias não mudaram um pouco. Você estar digitando isso na tela do computador para perguntar isso para a gente é uma prova de que elas mudaram bastante. E eu estar aqui respondendo junto com o Reinaldo é outra prova, né? As células eucarióticas são bactérias ultra desenvolvidas com outras bactérias dentro enfim, tudo que a gente nós somos bactérias metidas à besta, né? É isso, né? É isso. Não, e fora assim, não existe a bactéria, né? Tipo, a diversidade de ambientes, de metabolismos que elas tem bactéria que come pedra, tem bactéria que come ferro, come enxofre, tá a 5 quilômetros debaixo da Terra, onde não tem oxigênio, tem bactéria que sobrevive se a gente mandar ela para Marte, quer dizer, não tem uma coisa só, né? Mesmo que fala, o homem veio do macaco. Para começar, qual macaco? Só hoje tem cento e tantas espécies diferentes. É mais ou menos a mesma coisa. Tecnicamente, nós somos uma delas, né? Nós somos um macaco também. Exatamente. Socialmente, pegue mal falar que nós somos macacos, na prática, se chimpanzé, gorila e orangotango são macacos, né? Nós somos. Vai uma banana. Bom, enfim. Engenharia para leigos, vírus é um organismo vivo ou não? Acabamos de discutir sobre isso. Na hora ele comentou isso às 8 horas da noite, então volte na live, a parte anterior que a gente falou sobre isso. Jefferson, parabéns pelo trabalho. Nossos ancestrais morriam de vírus. Você chegou a ver o modelo de previsão do SAMI. O que você achou? Bom, sim, nossos ancestrais morriam de vírus porque eles só aconteceu que houve um excesso de contato com o vírus, né? Olha, Miguel apareceu aqui agora. Então, cameo. Então, a gente sabe só que tinha menos vírus infectando a humanidade antes da pecuária. A gente sabe disso isso é uma coisa bastante bem estabelecido, a gente já sabe ou vírus de ação mais lenta, né? Também tem essa. A pressão de seleção foi para vírus de chutar o balde. Né? A gente tem que levar depois, em conta que desde os australopitecos a gente vive de carne, mas de carne caçada por outros seres vivos, em que os nossos ancestrais, que eram pequenos, indefesos e nada, iam lá, pegavam as pedras lascadas lá, arrancavam os pedaços de carne e saía correndo. Nessa daí, para você ter contaminação por vírus, nossa, é um doido. Tá mexendo com bicho morto. Né? Então, é um troço muito fácil.
Então, agora o modelo do SAMI eu não vi, eu vi muita gente comentando, eu sei que houve uma resposta do Imperial College a esse modelo, criticando, dizendo que é uma bosta, mas eu não tenho conhecimento, nem me aprofundei na área, nos artigos para poder saber, porque eu estou me aprofundando em outros artigos que não são da minha área e estão me tomando todo o tempo da minha semana. Mas eu não sei se você, Reinaldo, quer falar alguma coisa sobre esse modelo. Eu também não me aprofundei, vi muito por cima também, mas em geral, quase todos os epidemiologistas, fora o pessoal que trabalhou diretamente com o SAMI nisso aí, ninguém ficou muito bem impressionado. Todo mundo achou que não agrega muito assim para o que a gente está tentando saber sobre o corona. Mas, sei lá, vamos ver. Parece que está tentando melhorar, tal, mas não parece ser a Ferrari dos modelos epidemiológicos de corona por enquanto, nem de longe. Infelizmente, a mim, pelo menos, me falta muito ter esse embasamento, correr atrás dessas coisas para conseguir entender melhor em detalhe isso. Então eu acabo confiando nas pessoas que eu confio. Que é basicamente o que o jornalista faz também. Aí, tá vendo? Temos um jornalista aí para que não nos deixe mentir. Bom, o Frederico falando também de novo da coleção da Life, posso mandar e-mail para você e depois a gente conversa. Gabriel Diniz, Pirula, dá para pegar o corna mais de uma vez? Eu sei que você escreveu errado, mas ficou muito engraçado, né? Mas você pode pegar um corno ou uma corna mais de uma vez. Né? Cara, um homem sem chifre é um animal indefeso, cara. E aí, bom, enfim, dá para pegar um corona mais de uma vez? Até onde a gente sabe, não. Até onde a gente sabe, aqueles casos de reinfecção que aconteceram, foram encontrados no pulmão, são reinfecções do próprio corona, a própria carga viral da pessoa que não zerou e voltou a dar uma reproduzida. Que eu saiba, não foi reinfecção, mas. A ressalva é, num espaço curto de tempo, provavelmente não. Mas na escala de 1 a 2 anos ou mais, pelo que a gente sabe dos outros coronas, provavelmente sim. Mas está muito cedo para dizer ainda. Quase todos os coronas você tem imunidade por 1, 2 anos, né? Que nem vírus da gripe, você tem que ficar tomando vacina o tempo todo. Então, mas aí não é o mesmo vírus, quer dizer, é o mesmo vírus, mas ele é mutado. Então, quer dizer, ele muda um pouquinho. A culpa não é do nosso sistema imune, a culpa é do vírus que vai girando. Então, a diferença também desse lance da mutação com o vírus da gripe é que o vírus da gripe ele tem aquele sisteminha que é um genoma segmentado, que ele só faz uma troca de pedacinhos fixos e ele já fica mais difícil do organismo lidar. O corona ele também recombina, mas não recombina tão facilmente quanto o da gripe. Então, nesse ponto, talvez ele não seja tão chatinho assim em termos de mutação dele, de recombinação dele. Mas vamos ver, né? Tomara, porque cara, essa pandemia ninguém merece. Velho. Não mesmo. Eu tava com raiva da humanidade, mas não era para isso, não. Enfim, Rodrigo Martins, 45 minutos de live, ainda bem que cheguei no começo. 45, aqui tá 57 já. É que eu tô lendo em atraso, né? Eu tô lendo. É lógico, é verdade. Aqui. Felipe Vasto, o trabalho de vocês é sensacional. Pirula, curte Nightwish. Os 2 últimos álbuns falam de evolução. Eu confesso que já ouvi mais metal melódico, mas o Nightwish ainda é uma banda que me toca muito o coração. E eu ouvi os álbuns de evolução, tanto é que tem até um trecho que o Dawkins narrou, né, no álbum do Nightwish. Que é tantas formas mais bonitas, né? Endless Forms Most Beautiful. Endless Forms Most Beautiful é o nome do disco. É muito legal, muito legal. Eu gostei bastante quando eu ouvi. E ele é meio que nem o... Meu Deus do céu, eu tô péssimo de nome hoje. Eu tô péssimo de um monte de coisa, eu preciso dormir mais. Ou tomar mais café. Que é o Rick Wakeman. Né? Que nem aquelas obras do Rick Wakeman, que você tem o narrador, aí a música e ela faz uma historinha. Então, esse disco do Nightwish... Blind Guardian faz muito isso também. Blind Guardian faz muito isso. Exatamente. Então, é como se fosse uma história. Eu não me lembro agora se é, tipo, paleozoico, mesozoico, cenozoico. Não lembro agora se é uma história na linha da vida, mas eu sei que elas vão contando pedaços sobre a origem, sobre a evolução. E aí o Dawkins, ele aparece, acho que em 1 ou 2 trechos, uma coisa assim. É uma obra bem legal, já é meio veinha, já deve ter uns 10 anos já.
Mas é Que bem legal. legal. O Burza, o Duque de Ouro Fino. Pirula, e sobre as pesquisas. Não, pera lá que eu tenho que fazer isso com a tua voz, Burza, eu não consigo fazer. Ô, Pirula, sobre as pesquisas para vacina contra a Covid, me disseram que por ser um vírus de RNA é mais fácil chegar na vacina. Você sabe se isso procede? Porque no próximo vez que eu fizer um jeito de porco, você chama o Reinaldo? Ah, chama. É, o Burza, ele faz. Olha, uma vez ele chamou a gente para comer o joelho de porco lá e, cara, Eu gosto de carne de porco, cara. Eu sou eu não chegado. dava nada, porque eu estava mais acostumado. Não é que eu não dava nada porque eu não confiava que o joelho de porco não seja bom, é porque eu nunca tinha visto o Burza cozinhar. Mas olha, mandou muito bem, cara, muito bem. Eu sei que o meu destino é virar vegano, mas isso não desfaz o fato de eu achar gostoso, né? Então, cara, foi muito bom. E aquele joelho de porco à mineira, né? Bom, de ouro fino, que é diferente daquele joelho de porco que você está acostumado da cozinha alemã, por exemplo, que é pururuca ou no forno, né? Então, mas bem gostoso. Parece Então, promissor. a pergunta dele é sobre as pesquisas para vacina contra o Covid, né? Disse que era mais difícil chegar na vacina por ser Mais fácil. Falou que seria mais fácil por ser é mais fácil de chegar na RNA. vacina por ser um RNA. Não, ele escreveu aqui que seria mais difícil por causa do Mais difícil. RNA. Então eu entendi errado. Tá. Eu não sei, Burza. Olha, algo a se pensar, porque na verdade, eu acho que os vírus de RNA ou de DNA, os dois têm vacinas. A varíola é de DNA ou de RNA? Eu não me lembro mais. Boa pergunta. Eu vou ter que vou fazer uma Deixa eu pesquisa ver. rápida aqui. Smallpox, É, virus. eu Bom sei da que, por gente exemplo, fazer. Uh, deixa eu ver. Smallpox virus. É que tem as famílias de vírus, né? As famílias de vírus, a todas elas diversidade é enorme, né? Mas costumam ser padronizadas com relação a isso. agora, um problema, por exemplo, de certos vírus de RNA, que são os retrovírus, que nem o da AIDS, é que eles se integram no DNA do hospedeiro. E isso aí é mais complicado para a parte terapêutica. Não sei se para a parte da vacina também. Mas não são Eu todos os de RNA. o Reinaldo, a smallpox aqui, o vírus da varíola é de DNA. De DNA, tá. Tá, tá. Que chama, Uma, inclusive, varíola vírus mesmo. Variola, variola virus. maior e a variola minor. Né? Maior e menor. O que eu sei de lance da vacina é que algumas das vacinas que estão mais adiantadas são as feitas com RNA mesmo. São as vacinas que você injeta o RNA daquele pedaço da proteína do vírus que se conecta com o receptor da célula da membrana. Peraí, que aqui Oi. está dizendo que Oi? alguma coisa aqui. Tudo bem? Não. Você tá me Parece que ouvindo? caiu. Parece que caiu Caiu? a nossa live. Ué, continua tocando aqui? Que estranho. Caiu ou tá rolando? Deixa eu ver aqui. Eu vou Deixa eu abrir ver. o. Aqui tá aparecendo. Tá contando tempo ainda. Não, aqui tá parecendo que tá contando tempo, mas. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque aqui parou de aparecer o número de pessoas assistindo, parou de aparecer o playback do vídeo e parou de aparecer aqui a contagem de pessoas assistindo. Aqui tá com. Que Não tá estranho. disponível. Puta, eu Ixi, não queria que isso acontecesse. E que agora merda. vai ter que abrir a live de novo. Que merda. Vai ter que abrir a live de novo. Ah, peraí. Não. Que estranho. Que estranho. Aqui tá correndo. Peraí, deixa eu ver. Ah, tem que dar reload? O pessoal deu reload, mas disse que o Ué? chat. Não. Eu vou. Tá, eu vou começar de novo. É o Tá, eu jeito. saio Peraí. então e Tá, eu vou sair, vou encerrar e vou começar outra vez. mandar o link de novo. Tá. Isso. Ok, então. Até mais.
estranho.